Mateus capítulo de número 8. Amém? O título da nossa mensagem hoje é justamente um pouco do que a gente ouviu aqui, ó. Fé versus dúvida. Amém? A Bíblia diz que sem fé é impossível agradar a Deus. A dúvida é o oposto da fé. Dúvida e fé é como fogo e água, é como luz e escuridão. Amém? Se você tem dúvida, então você não tem fé. Se você tem fé, então, com certeza, você não tem dúvida. Amém, pessoal? E aqui no livro de Mateus, no capítulo 8, vocês acharam? Não sei se eu tinha falado o capítulo. No capítulo 8, no versículo 1, está escrito assim, ó. E descendo ele do monte, seguiu uma grande multidão. E eis que veio um leproso e o adorou, dizendo, Senhor, se quiseres, podes tornar-me limpo. 3. E Jesus, estendendo a mão, tocou-o, dizendo, quero ser limpo. E logo ficou purificado da sua lepra. Disse-lhe então Jesus, olha, não o digas a alguém, mas vai, mostra-te ao sacerdote e apresenta a oferta que Moisés determinou para lhe servir de testemunho. Amém, pessoal? Coloca a mão no coração, vamos fazer uma oração. Querido Pai, em nome do Senhor Jesus, nós te agradecemos, porque é para nós, meu Deus, um grande privilégio. É para nós motivo de muita alegria estarmos aqui e podermos ouvir a Tua palavra. A tua palavra é a Tua vontade revelada para nós. Então abre os olhos do nosso entendimento, Senhor, para que possamos hoje expulsar toda a dúvida do nosso coração e deixar entrar a fé que nos fará vencer, que nos fará conquistar as bênçãos do Senhor. Diga graças a Deus. Amém, pessoal? Então aqui no versículo 1, diz que ele estava descendo do monte, e ao descer do monte, seguiu uma grande multidão. No versículo 2 diz, e eis que veio um homem leproso. Irmãos, a lepra é uma doença terrível, tá? Nos dias bíblicos, como não havia cura humanamente falando para a lepra, quando alguém tinha lepra, ele tinha que sair de casa. Geralmente eles construíam um barraquinho a 100, 200 metros de distância e a pessoa tinha que dormir naquela barraca lá, não podia ter contato. Olha que coisa triste. Quando eles iam levar comida para a pessoa leprosa, o prato dela tinha que ser separado, nem entrava em casa. Me perdoe falar assim, mas é como se coloca comida para cachorro. A pessoa saía de casa levando um pratinho de comida, e ali ou a água ou o suco, seja o que fosse. O leproso saía da barraca, vinha até a metade do caminho, deixava ali o prato e a caneca ali e voltava. Depois que ele entrava na barraca, a pessoa saía daqui com a comida, sem tocar, ela despejava a comida no prato dele e sem tocar despejava ali o suco, a água, o que fosse, na caneca dele. Olha que coisa triste. Depois que a pessoa voltava, chegava aqui em casa, ela gritava, fulano, pode vir pegar. Aí a pessoa vinha pegar a comida. Então a lepra é uma doença escravizadora, terrível, terrível, terrível. Você vê, o marido já não podia mais dormir com a sua esposa, não podia abraçar os filhos, uma coisa terrível. Então esse homem aqui, ele ouviu falar de Jesus, ouviu falar que Jesus curava, e ele foi até Jesus, amém? E a Bíblia diz que quando ele chegou a Jesus, ele fez algo que demonstrou toda a sua fé em Cristo. Ele o adorou. Só vir à igreja não é o bastante. Só frequentar uma igreja, carregar uma Bíblia não é o bastante. Tem pessoas, você vê um louvor como esse, a gente vê alguns louvando, se derramando na presença de Deus. E você vê outros assim. Vai receber alguma coisa? Não. Quando ele adora Jesus, ele está dizendo assim, Jesus, eu creio que tu és o Messias, eu creio que tu és o Filho de Deus. Então a adoração desse homem mostra para Deus, mostra para os homens, mostra para os espíritos do inferno, que ele crê que Jesus pode curá-lo, que ele crê que Jesus é o Filho de Deus. Então você tem que mostrar isso para Deus também. Você tem que mostrar. Quando a gente fala aqui, quem quer aceitar Jesus? E aí você diz que não quer. Não estou preparado.
você não está crendo que Jesus é o Filho de Deus. Você está deixando de adorá-lo. O ato de entregar a vida para Cristo é uma adoração. Amém? O ato de você batizar, o ato de você ter uma Bíblia, poxa vida, pergunte para si mesmo, será que eu tenho sido um adorador de Cristo? Será que eu tenho adorado a Jesus? Será que as músicas que saem, né, dos meus lábios são louvores a Deus ou músicas do mundo? As palavras que eu falo? Então esse homem, ele não vai receber o milagre por acaso. Quando ele chega, a primeira atitude, ele chega adorando a Jesus. E em segundo ele diz, Senhor, se quiseres, pode tornar-me limpo. Esse se demonstra para Jesus que ele tem uma dúvida no coração. Ele tem fé por um lado ele crê que Jesus é o Filho de Deus, por um lado ele crê que Jesus tem o poder, mas ele não sabe se Jesus vai curá-lo, se Jesus quer curá-lo. Senhor, se o Senhor quiser, o Senhor pode, mas eu não sei se o Senhor quer. O se está deixando uma dúvida, não no ato dele crer que Jesus é o Filho de Deus, porque ele adorou a Jesus. Um judeu, ele não adora a imagem de escultura, um judeu, ele só adora ao Deus dos céus. Então, se ele adorou a Jesus, ele está dizendo, eu creio que tu és o Filho de Deus, eu creio que tu tens o poder para me curar, só que eu não sei se o Senhor quer. Talvez esse leproso, ele achasse que aquela lepra era por conta de pecados, por conta de alguma maldade que ele havia cometido, e aí ele está na dúvida. Talvez é o caso de muitas pessoas na igreja hoje. Não, mas essa doença que eu carrego, pastor, é porque eu fui uma pessoa muito má no passado. Olha, eu fiz isso, eu fiz aquilo, eu errei aqui, eu errei lá, e eu estou sendo castigado com essa doença. Se você crê assim, você não vai conseguir receber o seu milagre. Primeira coisa, você tem que crer que quando você aceitou a Cristo, Ele perdoou todos os seus pecados. A Bíblia diz lá em 1 João 1,9, se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda injustiça. Ele não só perdoa, como Ele purifica. Só que esse homem não tem certeza. Será que não é o seu caso? Será que você também não tem dúvida? Ah, eu acho que eu não mereço ter uma casa própria. Ah, eu acho que eu não mereço ter o meu casamento restaurado. Afinal de contas, eu já menti, eu já fiz coisas erradas. Mas Deus perdoa. Para Deus o que conta não é o seu passado. Para Deus o que conta é o seu presente e o seu futuro. Ele perdoa, Ele disse, eu vou pegar os teus pecados e eu vou lançar no mar do esquecimento. Então esse homem, por um lado, ele tem fé, ele crê que Jesus é o Filho de Deus. Ele crê que Jesus tem poder para curá-lo. Mas, por outro lado, ele não sabe se ele merece. Ele não sabe se Jesus quer curá-lo. E essa dúvida tem que sair. Amém, pessoal? Se essa dúvida não sair, ele não vai receber o seu milagre. Antes que qualquer ser humano possa ter uma fé inabalável para obter a cura física, primeiro, ele deve acabar com toda a incerteza quanto à vontade de Deus nessa questão. Antes que você possa ter uma fé inabalável para conseguir o emprego, uma fé inabalável para ser curado, uma fé inabalável para ver o seu casamento restaurado, primeiro você tem que acabar com toda a incerteza. Você tem que expulsar a dúvida do seu coração. Se você não tem certeza, então você não vai receber a bênção. Porque a palavra do Senhor diz que a fé é a certeza das coisas que se esperam. Eu não posso ter fé para ter esse microfone, porque eu já tenho. Mas eu preciso de fé para ter uma casa própria, que eu ainda não tenho. Então a fé fala de coisas futuras, de coisas que eu ainda não tenho, mas que eu necessito e que eu quero. Então se eu não tiver a fé, eu não vou conseguir. Eu não vou receber essa bênção. Então eu aprendo mais aqui, sua fé jamais irá além daquilo que você conhece sobre a vontade revelada de Deus para a tua cura. Você só vai conseguir ter fé em Deus
para te curar se você conhecer essa vontade. E onde que está essa vontade? Na palavra dele. Você só vai ter fé se você estudar a respeito disso. A fé vem e o ouvir pela palavra de Deus. Se você não tem costume de ler, de estudar a palavra, se você não gosta de ler livros, eu gosto dos livros porque às vezes você pega ali, por exemplo, um T.L. Osborne, cara que tinha 80 anos, morreu aos 80 e pouquinho, mas devia ter ali uns 60 anos de ministério. O que ele aprendeu em 60 anos sobre a cura, ele coloca num livro para nós. Aí eu vou lá e pego toda a sabedoria dele. Quer dizer, eu não vou ter que inventar a matemática, alguém já inventou e está me ensinando. Quem está entendendo? Mas se você não estuda a palavra, se você não estuda a respeito daquele assunto ao qual você quer vencer, você nunca vai ter fé para ele. Qual o seu problema? Meu problema é familiar. Então busque na Bíblia. Tente aprender o que a Bíblia fala sobre a família, quais são as bênçãos que a Bíblia promete para a família. Meu problema é financeiro. Então tente aprender. Tem pessoas que crêem na salvação, ela não tem dificuldade em crer na salvação. Ela não tem dificuldade em crer na cura, mas tem pessoas que têm dificuldade a crer em prosperidade. Não, porque a Bíblia diz que o amor ao dinheiro é a raiz de todos os males. Mas a Bíblia também diz que prosperidade é um dom de Deus. O problema não é o dinheiro, é o amor. Então, qual é a área que eu estou necessitando? É a área que eu tenho que estudar, até nascer a fé no meu coração. Pergunta para a pessoa do lado, você está entendendo alguma coisa? Está dando para entender alguma coisa? Então, pare e pensa. Qual é o seu problema? Qual é a área da sua vida que você está padecendo? Você tem que fazer um estudo. Você tem que buscar conhecer a Deus, conhecer a vontade de Deus, para que essa vontade revelada se transforme em fé no seu coração. Aí você vai ter fé. Está todo mundo dizendo, não vai dar, é difícil. E você está dizendo, vai dar certo? Sim. Não, não é difícil não. Pode ser difícil para os homens, impossível para os homens, mas para Deus nada é impossível. Você conhece uma pessoa de fé pelas palavras que saem da sua boca. A grande maioria dos ensinamentos que são dados dentro das igrejas tem sido a respeito da salvação. Todas as igrejas ensinam sobre salvação. O assunto da salvação nas igrejas, ele é tão explanado que ninguém tem mais dúvida. Todo mundo tem fé para a salvação. Ninguém tem dúvida acerca. Eles até sabem que se aceitar Jesus vão ser salvos. Por quê? Porque esse assunto é muito trabalhado. Mas nós temos também que trabalhar outros assuntos. Amém? Então, a grande maioria dos ensinamentos que são dados dentro das igrejas tem sido a respeito da salvação. E, de tanto as pessoas ouvirem a respeito, elas não têm tido nenhum tipo de dúvidas quanto à vontade de Deus em salvá-las. Todos nós aqui acreditamos que Jesus morreu para nos salvar. Só que a mesma obra da cruz, que é para a salvação, ela também é para a saúde, ela também é para a prosperidade, ela também é para a paz. A obra dele é completa. O problema é que durante anos nós só ouvimos sobre salvação. Por exemplo, se você pegar aí há 40 anos atrás, falar de cura nas igrejas, nem todo mundo cria em cura. Achava que cura era coisa de demônios. Tem igreja hoje que ainda não crê em cura. Por exemplo, falar sobre o Espírito Santo, oração em línguas estranhas, algumas igrejas corriam. Hoje já é mais normal. Hoje está se quebrando muito tabu na área da prosperidade. Tem muitas igrejas que o povo ainda tem a mente fechada nessa área. Então, o que eu aprendo aqui? Toda dúvida provém da falta de conhecimento acerca de um determinado assunto. Ao contrário da dúvida, a fé surge quando a pessoa tem total conhecimento acerca do assunto. Então, vou repetir. Toda dúvida provém da falta de conhecimento acerca de um determinado assunto. Por que a pessoa tem dúvida? Porque ela não compreende bem esse assunto. Por que ela não crê na cura? Porque ela não conhece tudo que a Bíblia fala sobre a cura. Por que a pessoa tem medo de prosperar? Alguns até falam, não, se eu prosperar eu vou me desviar de Deus. Porque eles não conhecem o que a Bíblia fala a respeito disso. Então a fé nasce
quando eu passo a conhecer, e quanto mais eu conheço, mais as dúvidas vão sendo desfeitas. Amém, pessoal? Então o leproso ele está com dúvida. Senhor, se quiseres, bem podes curar-me. Eu sei que o Senhor é o Filho de Deus, eu creio que o Senhor tem poder para curar, mas eu não sei se o Senhor quer me curar. E por ele não saber, ele pode sair dali sem a sua cura. Se ele continuar com essa dúvida, ele vai sair dali sem o seu milagre. Todas as pessoas, sem exceção, creem que Deus pode curá-las, mas nem todas creem que Ele quer curá-las. Amém? Vou repetir, todas as pessoas, sem exceção, creem que Deus pode curá-las. Quem crê que Deus pode? Deixa eu ver. Tem alguém aqui que não crê? Todo mundo crê. Quem crê que Deus tem poder para mudar a sua vida? Poder Ele tem. Mas nem todas creem que Ele quer lhes curar. Muitas pessoas ainda têm dúvidas se Deus quer fazer ou não, se Deus quer dar aquilo ou não. Ah, mas será que Deus tem isso para mim, pastor? Será que Deus quer restaurar o meu casamento? Eu acho que eu casei com a pessoa errada. Afinal de contas, minha mãe não gostava dele, né? Ah, mas quem tinha que gostar era você. E Deus é poderoso para restaurar qualquer coração. Tirar o coração de pedra e colocar o coração de carne. Ah, pastor, acho que o melhor é eu separar dele. Separar e conhecer outra pessoa. Não, já casou, já era. É ou não é? Já está amarrado para o resto da vida. É ou não é? Tem que levar a cruz. Mas essa cruz é pesada. Fala para a pessoa do lado de cá, aguenta. É ou não é? Pede ajuda a Deus. Jesus não estava aguentando carregar a cruz dele sozinho. Ele não soltou a cruz, não. Deus enviou alguém para ajudar ele. Amém? Não dá para trocar de cruz. Dá para trocar? Tá, não, então continua. Basta ouvir as suas palavras e você saberá se elas têm ou não fé para a cura. Ou para a cura, para qualquer outro assunto. Você quer saber se a pessoa tem fé? Começa a conversar com a pessoa, em 5 minutos você vai saber se ela tem fé ou não. Quando a pessoa tem fé, ela sempre é positiva, né? Otimista. Não, vai dar certo. Não, Deus está comigo. Não, eu sei que está uma crise aí, troca de governo aí. Não, mas Deus vai dar vitória. Quando a pessoa tem fé, ela é otimista, ela é para cima. Quando a pessoa não tem fé, não, mas sabe o que é? Porque minha bisavó tinha essa doença, minha avó tinha, minha mãe, eu não sou melhor do que elas, né? Não, mas sabe o que é? Lá na empresa que eu trabalho, de 1.000 funcionários já mandaram 300. E aí mandaram eu também. Poxa, mas é muito azar, é ou não é? Em vez de ficar no meio dos 700 que continuam, a pessoa ficou no meio dos 300 que saiu. Eu conto aquela história que alguns já estão careca de saber. Quando eu cheguei aqui na igreja, foi bem no início, na metade ali da crise ali. Eu não me lembro quem foi a pessoa. Se foi algum de vocês aqui, me perdoe, mas eu tenho que contar. Uma irmã chegou, no início eu ainda não gravava o rosto das pessoas, a irmã chegou e falou assim, viu aí, pastor? Meu primeiro ano aqui, eu cheguei em dezembro, a pessoa me falou ali por volta de fevereiro, lembro como hoje. Viu aí, pastor? Deu no noticiário que até junho serão, acho que era 15% ou era 18%. Ah, não lembro agora. Vamos colocar 18%, que é mais. A pessoa falou, viu lá, pastor? Deu no noticiário que até junho serão 18% de desempregados. Como que eu vou arrumar um emprego desse jeito? Aí eu olhei para a pessoa e falei, muita falta de fé mesmo. Eu não sei se a pessoa ficou com raiva de mim. Falei, muita falta de fé mesmo. Quer dizer, então, 18%. Para cada 100 pessoas trabalhando, 18 estarão desempregadas, né? E 82 estarão empregadas. Você tem fé para estar no meio das 18 desempregadas e não tem fé para estar no meio das 82 trabalhando. É muita falta de fé mesmo. Eu digo desse jeito, eu não esqueço. Está cheio de gente assim. Não, mas é porque eu conheço uma pessoa que morreu disso, uma pessoa. Não, mas é porque, olha, pastor, lá na minha rua já assaltaram as 2 pessoas, mas tanta gente que tem ali. Então tem pessoas que ela tem uma mente muito negativa, tem uma facilidade, sabe, para crer na parte ruim das coisas, para crer mais na dificuldade do que na oportunidade. Então,
você precisa mandar a dúvida embora da sua vida. Amém? Voltando para Mateus, capítulo 8, versículo 3 agora. Vamos ler o versículo 3? Está escrito assim: e Jesus, estendendo a sua mão, tocou-o, dizendo: quero ser limpo. E logo ficou purificado da sua lepra. É claro que aqui é um versículo resumido. A Bíblia diz que Jesus colocou a mão nele e não se tocava no leproso. Você sabia? Conversava-se com o leproso de longe. Jesus foi lá e tocou nele. Quando Jesus toca, Jesus está dizendo: eu sou maior do que essa doença. Jesus não tem medo. Ele toca e ele diz: eu quero. Né? Tem um ponto e vírgula ali. Terminou o assunto, vai começar outra vez. Jesus disse: eu quero. No momento que Jesus diz: eu quero, a dúvida vai embora. Porque o leproso tinha dito assim: se quiseres, se o Senhor quiser, o Senhor pode. Mas eu não sei se o Senhor quer. Jesus olhou e disse: eu quero. Acabou. Ele falou que quer. Eu creio que ele pode. Agora ele falou que quer, acabou. Essa lepra vai continuar ali? Não. Ele falou: eu quero, seja limpo. E logo ficou purificado. Amados, quando a dúvida sai e a fé entra, o problema tem que sair embora. O problema tem que desaparecer. O problema tem que bater em retirada. Mas o problema é que muitas vezes na nossa cabeça ainda há muitas dúvidas. Ah, mas é porque eu sei que Deus quer, mas eu não sei se é para esse ano, né? Talvez Deus vai querer me abençoar lá em 2040. Misericórdia. Então você tem que trabalhar a sua fé. Você tem que olhar. Calma aí. Quais são as áreas da minha vida que eu estou tendo dúvida, que eu estou com incertezas, que eu estou inseguro? Quais são as áreas? Eu vou trabalhar essas áreas, para que a fé possa nascer e eu possa crescer, eu possa obter a minha cura, eu possa vencer essa batalha. Diga graças a Deus. Nós jamais veremos nos evangelhos alguém chegar até Jesus pedindo-lhe uma cura e voltando sem ela. Você já viu isso? Nunca. Nunca alguém foi até Jesus, pediu um milagre e voltou de mãos vazias. Nunca. Você nunca vai ver isso na Bíblia. Nunca. Jesus dizia: não, você eu não vou curar, não. Eu vou curar aquela, aquela outra, aquele. Você eu não vou curar, não. Você nunca vai ver isso. Você nunca vai ver Jesus dizendo: você não merece. Claro que merece. Ele morreu por nós, por que nós não merecemos? Amém? A Bíblia diz lá no livro de Romanos: aquele que não poupou nem mesmo a seu próprio filho, antes por nós o entregou, porventura não nos dará juntamente com ele todas as coisas? O que é mais difícil para Deus? Entregar o filho dele para morrer na cruz ou te dar a sua cura? O que é mais difícil para Deus? Dar o filho dele para morrer na cruz. Se ele não poupou nem o filho, por amor a cada um de vocês, porventura ele não vai dar tudo o que vocês precisarem? Amém, queridos? Dá um glória a Deus aí. A única coisa que pode impedir o Senhor Jesus de lhe curar é se houver ainda dúvidas no seu coração quanto à vontade de Deus em lhe curar. Jesus está aqui nessa manhã. Ele disse: onde estiverem 2, 3 ou mais pessoas reunidas, eu estarei presente. Mas a única coisa que vai impedir Jesus de tocar em cada um de vocês é se quando ele passar por você, ele encontrar dúvida. Não, mas eu creio. Da boca para fora todo mundo fala que crê. Só que ele conhece os pensamentos e as intenções do coração. A pessoa diz assim: não, eu perdoei. Aí Deus olha lá e ainda está a manchinha lá da mágoa lá no coração. Deus conhece tudo. Deus conhece cada um de nós. Fala para a pessoa do lado, diga assim: até os cabelos da sua cabeça estão todos contados. Quem crê que isso é verdade? Então aplauda Jesus aí, bem forte. Isso, aplauda aí. Amém? Então vou repetir, ó. A única coisa que pode impedir o Senhor Jesus de lhe curar é se houver ainda dúvidas no seu coração quanto à vontade de Deus em lhe curar. Amém, pessoal? Vai para Tiago capítulo 1.
Onde fica Tiago, pastor? Lá para o finalzinho, pertinho do Apocalipse. Todos acharam? Amém? Tiago capítulo 1, nós vamos ler o versículo de número 6, que está escrito assim: peça, porém com fé, não duvidando, porque o que duvida é semelhante à onda do mar, que é levada pelo vento e lançada de uma para outra parte. Vamos ler todos juntos? Lê aqui na telinha, todo mundo, ó. Todo mundo em uma só voz. Peça, porém com fé, não duvidando, porque o que duvida é semelhante à onda do mar, que é levada pelo vento e lançada de uma para outra parte. Tudo que você for pedir a Deus, Jesus diz, tudo que pedirdes ao Pai em meu nome, Ele vô-lo concederá. Jesus diz, tudo que você pedir ao Pai no meu nome, Ele vai te dar. Aí nós completamos, ó, porém, peça com fé, não duvidando. Se você pediu, e você pensa que está com fé, mas no momento que você pediu, Deus enxergou dúvida, a bênção não vai vir. Porque a dúvida é como a água que apaga o fogo. A dúvida é como a escuridão junto à luz. Amém, pessoal? Então, se você pediu, mas ainda há em você um resquício de dúvida, ele está dizendo aqui, você não vai receber. Por quê? Porque o que duvida é como a onda do mar. Ó, você vê aquela onda gigantesca, 3, 4, 5 metros. Quem manda naquela onda? Ela tem vontade própria? Não. Quem manda nela é o vento. O vento para nós representa o quê? As circunstâncias da vida. O vento representa os problemas. O vento representa as dificuldades. Então, se você duvida, ele está dizendo que você é como a onda. O vento te joga para lá, te joga para cá. Uma hora está na igreja, outra hora está no mundo. Uma hora está feliz, outra hora está chorando. Uma hora está crendo, outra hora está duvidando. Se você é uma pessoa que ainda permite que a dúvida faça morada no seu coração, você vai ser como a onda do mar. O Pedro, eu guardo muito esse exemplo, para mim ele é muito rico. O Pedro, eles estavam no barco, uma forte tempestade estava açoitando o barco, e Jesus veio caminhando sobre as águas, em meio à tempestade. Quando eles avistaram a Jesus, começaram a gritar, oh, é um fantasma, né? Crente que ainda tem medo de fantasma, né? E aí Jesus disse, não temas, sou eu. E aí o Pedro disse, se és tu, Senhor, manda-me ter contigo por sobre as águas. Ó, o que é isso? Fé. Jesus disse, vem, e ele teve fé. Ó, e ele desceu do barco, pisou na água e começou a caminhar sobre as águas. Só que o diabo, ele é esperto. O diabo vai tentar combater a sua fé. Estava vendo a irmã Cleusa contando o testemunho, que o mal saiu, ela disse, mas de vez em quando tenta voltar. É o diabo tentando mexer com a fé dela, tentando colocar dúvidas. E no momento que o Pedro está andando sobre as águas, o vento começa a soprar. Começa a soprar. A Bíblia diz que enquanto Pedro olhava para Jesus, o poder de Deus o sustentava e ele caminhava sobre as águas. Mas a Bíblia diz que ele tirou os olhos de Jesus, e esse é o problema, hein? Ele tirou os olhos de Jesus e olhou para a força do vento. A Bíblia diz que quando ele olhou para a força do vento, ele teve medo. Quando ele teve medo, o medo, essa dúvida, expulsou a fé e ele começou a naufragar, a afundar. Por que alguns perdem a bênção? Porque eles tiram os olhos de Jesus e começam a olhar os problemas. A pessoa tira os olhos do que a palavra de Deus fala e ela começa a olhar o diagnóstico médico. Ah, meu Deus. Ah, Jesus. A mulher estava sentindo umas pontadas na mama, um exemplo. Ela orou, repreendeu, passou o azeite, bebeu o azeite, estava com fé. Não é nada, eu estou curada. Cheia de fé. Até que foi na médica, a médica deu o diagnóstico. Tem um tumor no seu seio. Ai, meu Deus. Ai, Jesus. A pessoa esquece tudo que a palavra tinha falado.
tudo que ela leu na Bíblia, ela esquece as orações, ela esquece o azeite, esquece tudo e fica só com o vento, com a força do vento do diagnóstico médico. Por isso que perde a bênção. Você tem que tomar uma decisão. Pastor, mas o médico estudou. Pois é, mas a Bíblia diz, seja Deus verdadeiro e todo homem mentiroso. Você vai falar assim, doutor, olha, eu estou achando que vocês erraram esse exame, hein? Olha a pessoa de fé, o que ela faz. Eu estou achando que esse exame está errado, não é meu não. Vocês não trocaram não? Porque eu não tenho nada. Aí o médico diz, não, mas eu estou vendo aqui um tumor. Não, isso aqui é de outra pessoa, doutor. Não, eu tenho certeza que é seu. Tá bom então, me dá aqui o exame, eu vou orar ao meu Deus, eu vou fazer uma vigília de oração, daqui uns dias a gente volta e faz de novo, hein? E o senhor vai comprovar que não tinha nada no meu seio. Isso é fé. A fé não titubeia, a fé não balança, a fé fica firme igual uma rocha. A pessoa que tem fé, ela não tem duas palavras. Uma hora crê, outra hora não crê. E aí essa mulher vem, ora, e ela busca a Deus, e aí depois ela volta lá para fazer o exame, e aí ela volta lá com toda a fé do seu coração, o médico faz o exame e constata que não tinha nada. Isso é fé. Cadê a irmã Maria das Saúdes aí? Está aí? Ela foi no médico. Isso aqui que eu estou contando parece que é dela. O exemplo que eu estou dando. O médico fez o exame, deu que tinha um nódulo na mama, e ela repreendeu ali na hora, não sei quais palavras ela usou para com o médico, e ela foi para casa. Ela disse que pegou o celular dela, colocou lá naquele cronômetro 2 horas, falou, eu vou orar, e eu só vou parar de orar quando esse relógio aqui apitar, dizendo que deu as 2 horas. E ela entrou em oração, e disse que orou, e não é fácil não, irmãos, orar 2 horas não é para qualquer um não, tá? Tem gente que com 2 minutos já está abrindo a boca. E ela orou, voltou lá para fazer o exame outra vez, não tinha nada. Você entende? Se era dela ou se não era, não sei. Eu sei que Deus desfez o negócio. Então ele diz aqui, peça, porém, com fé, não duvidando. Porque o que duvida é semelhante, é igual à onda do mar, que é levada pelo vento e lançada de uma para outra parte. É uma pessoa que não tem controle próprio. É uma pessoa que não consegue ficar apenas numa posição. Tem gente que é assim. Depende das circunstâncias da vida para sobreviver, né? Versículo 7. Não pense tal homem que receberá do Senhor alguma coisa. Isso aqui é forte, hein? Vamos ler de novo? Vamos ler juntos aí? Não pense tal homem, tal pessoa, que receberá do Senhor alguma coisa. Se houver dúvidas, se houver incerteza, a pessoa não vai receber nada. Por isso que eu falei, se a dúvida não sai do coração daquele leproso, ele não teria recebido a sua cura. Olha aqui, ó, não pense tal homem que receberá do Senhor alguma coisa. Só recebe quem tem fé. Dá uma olhadinha para o irmão aí do lado, para a irmã, vê se tem cara de quem tem fé aí. Não, dá uma olhadinha, vê se tem cara de quem tem fé. Assim, tem gente que não olhou, não. Tem fé essa pessoa? Assim, se tem fé, então toca aqui, é 2. Aí, ó, a irmã aqui, mas o esposo fizeram igual os jovenzinhos, né? Assim, ó. Pá. Amém? Versículo 8, lê aí na sua Bíblia. O homem de coração dobre é inconstante em todos os seus caminhos. Vou ler de novo. O homem de coração dobre, de duplo ânimo, uma pessoa que depende das circunstâncias para sorrir, é inconstante em todos os seus caminhos. Tem pessoas que são inconstantes. Por quê? Porque dentro delas há uma briga, uma luta, uma disputa entre a fé e a dúvida. E a pessoa é inconstante. Uma hora ela crê que vai dar certo, outra hora ela acha que não vai dar certo. Uma hora ela confessa que nasceu para vencer, outra hora confessa que nasceu só para sofrer. Então tem que haver, uma vitória. Quem vai vencer, a dúvida ou a fé? A dúvida ou a fé? Então vamos nos colocar de pé e vamos fazer uma oração.